Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Exportações do setor do agronegócio ultrapassaram 96 bilhões de dólares. Produção de milho na segunda safra 2018-2019 foi recorde, somando 100 milhões de toneladas. Estados Unidos levarão tempo para suspender a proibição das importações de carne bovina in natura. 199 surtos de peste suína africana, PSA, foram reportados nas 2 primeiras semanas de janeiro. Vamos falar sobre o endividamento do setor público e vamos falar sobre o pós-colheita de hortaliças. O Agora Agro já está no ar. Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Abastecimento, as exportações do setor do agronegócio somaram 96,8 bilhões de dólares no ano passado. E esse valor ele representa 43% do total exportado pelo Brasil. Os dados mostram leve crescimento do setor nas exportações totais do país. Em 2018, por exemplo, essa participação havia sido de 42,3%. O destaque foi o comércio de milho, carnes e algodão. O milho registrou um volume recorde de exportação com 43,2 milhões de toneladas. O recorde anterior foi registrado em 2017, com quase 30 milhões de toneladas do cereal exportados. Ainda de acordo com o Ministério da Agricultura, a China se tornou o principal cliente de carne bovina brasileira. O país asiático é responsável por quase 27% do volume total exportado. E com isso, ultrapassou Hong Kong, que ficou na segunda posição com 18,6%. A produção de milho na safra 2018-2019 ela foi recorde, somando 100 milhões de toneladas e gerando um excedente exportável de milho de praticamente 20 milhões de toneladas em relação à quantidade exportada em 2018. Já a soja teve redução de quase 100 milhões de toneladas nos embarques, uma queda que foi compensada e tem parte pelas vendas de carnes bovina, suína, de frango e também milho e algodão. As vendas externas das carnes passaram de 14,6 bilhões de dólares em 2018 para 16,5 bilhões de dólares em 2019, uma alta de 12,5%. O impacto da peste suína africana em diversos países, principalmente no rebanho chinês, ajudou o incremento das exportações brasileiras de carnes. A carne bovina foi a principal carne exportada pelo Brasil, com 7,5 bilhões de dólares em vendas externas no ano de 2019, portanto, 15,6% a mais na exportação. Este valor ele é recorde para toda a série histórica. O volume exportado de carne bovina também foi recorde, atingindo 1,8 milhão de toneladas. O destaque do setor de fibras e produtos têxteis foi para o aumento das vendas de algodão não cardado e nem penteado, que subiram de 1 bilhão 690 milhões de dólares em 2018 para 2 bilhões e 600 milhões de dólares agora no ano passado, um aumento de 56%. O Washington provavelmente vai levar tempo para suspender a proibição das importações brasileiras de carne in natura, já que o governo dos Estados Unidos ele continua frustrado com a decisão do Brasil de manter cotas para as importações isentas de tarifas de etanol americano, de acordo com 2 autoridades brasileiras com conhecimento direto no assunto. O fracasso nas negociações para retomar as exportações de carne in natura para os Estados Unidos aconteceu no ano passado, quando autoridades brasileiras quebraram uma promessa que o presidente Jair Bolsonaro fez pessoalmente ao colega Donald Trump em uma viagem a Washington. Pelo menos essas fontes disseram que as pessoas estão pedindo anonimato porque a discussão não é pública.
Bolsonaro prometeu que o etanol americano entraria livre de tarifas no Brasil, mas depois se curvou às pressões dos produtores locais do combustível. O Brasil acabou aumentando a cota de etanol que pode entrar pelo país sem pagar tarifa para 750 milhões de litros. As importações, além desse nível, são tributadas em 20%. Um relatório divulgado na última semana pela Organização Mundial de Saúde Animal mostra que entre os dias 4 e 16 de janeiro, 199 novos surtos de peste suína africana foram reportados. De acordo com o documento, o total de surtos continua de PSF no mundo está agora na casa de 11.150, pelo menos até o fechamento desse jornal. No relatório anterior, 241 surtos foram notificados como novos, enquanto 12.219 surtos estavam em andamento. Um total de 64.446 animais foram notificados como perdas. Lá na Europa, a Bulgária notificou quase 64 mil perdas. E nesse período, nem na Ásia, nem na África foram notificadas perdas. Ainda de acordo com o relatório, 22 países notificaram surtos novos ou em andamento por meio de notificações imediatas e relatórios de acompanhamento 10 na Europa. E depois do intervalo nós vamos falar sobre endividamento do setor público e vamos falar também sobre o pós-colheita de hortaliças. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Juliana Megali. A Juliana ela é agrônoma e ela é mestre em pós-colheita de hortifrutis. E nós vamos falar justamente sobre esse tema, pós-colheita de hortaliças. O que a gente faz depois que colhe? É claro, você fala assim para mim, eu vou vender. Mas só que se você não fizer uma colheita legal, você não vai conseguir vender no preço que você quer. Juliana Megali, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Excelente para a gente falar de um tema muito bom, que tem muita gente, infelizmente, fazendo errado. Às vezes, por não ter o conhecimento, certo? Obrigado pela oportunidade novamente, Okay. né? A pós-colheita, Antônio, ela antecede a colheita. A gente tem que pensar em caderneta de campo, em aplicações, em produtos utilizados antes de colher, né? Nós temos que tratar esse assunto, por exemplo, se eu vou enviar para um destino próximo de comercialização, eu tenho um determinado padrão de qualidade a ser enviado. Se eu vou enviar para um local mais distante, eu tenho que enviar num outro grau de maturação. Se eu vou enviar para um destino que tem rigores, né, ou padrões de qualidade, ou até mesmo o que pode ou não pode ser usado como produtos, eu tenho que estar ciente disso. Na verdade, de maneira geral, as pessoas colhem e não têm a preocupação nenhuma quanto tempo esse produto vai durar lá na mesa do supermercado, lá na bancada do supermercado ou da quitandinha. Então você, dependendo do local, para onde vai esse produto que você está colhendo, tem a época certa, o horário certo, vamos dizer assim, de você colher esse produto, para que não chega lá e 2 dias depois está perdido esse material. Exatamente. A gente orienta que as colheitas têm que ser nos períodos mais frescos. A pós-colheita, ela já dita que quando você tira do campo a questão de 10 graus a menos para um local mais fresco, você ganha de 2 a 3 dias, que a gente fala de shelf life, que é vida de pós-colheita, né? Que é o prolongamento da validade desse produto. E todas as orientações têm que ser muito bem feitas, né? Os beneficiamentos, as classificações.
E principalmente o produtor, ele está assim consciente do que, para quem ele vai vender, como ele tem que entregar. Então essa parte de classificação ajuda até o produtor a precificar melhor o seu negócio. É coisa que muita gente não se preocupa, né? A Juliana estava me contando um fato aqui interessante que aconteceu com ela. Ela estava querendo exportar fruta, exportar manga, aquela manga Palmer, né? Isso. E beleza, tudo ótimo, tal, manga muito boa, tal, tal. A hora que chegou no momento de fechar o negócio, tudo deu para trás. Por quê? Porque o produtor não se preocupou nos cuidados que ele deveria ter com aquele produto para exportação. A gente fala toda a parte de manejo e pré-colheita, né? Os produtores, eles têm que se precaver para isso, porque nós aqui no Brasil, ou mesmo no Goiás, nós temos terra, nós temos água, nós temos mão de obra, luz, uma qualidade muito boa de estrutura, né? E a qualidade do nosso produto não fica aquém de outros lugares. Porém, tem que ser tudo muito bem planejado, com um cronograma muito certo, porque nós não podemos apresentar um produto e dar errado, né? Então, assim, eu desejo muito, como eu tô aqui no Goiás, né, desenvolver produtores na área de HF, que a gente possa atender os mercados locais, outros estados e, quem sabe, outros países também. Mercado tem, né? Demais. E tá aberto, não tá? Muito. Inclusive, a Juliana está preparando agora, ela quer fazer um evento aqui em Goiás, né? Isso, exatamente. Sobre hortifruti. Me fala um pouquinho sobre esse evento. Vamos já começar a adiantar, já para começar a fazer barulho. A ideia é que a gente venha trazer para os produtores a importância de a gente ter boas práticas, né, de produção agrícola, e os produtores se organizarem no sentido de que não há ônus na produção agrícola. As leis existem, né, seja para a questão de água, seja para a questão fiscal, seja para a questão de rastreabilidade, para a gente saber se o produto que a gente está negociando, ele tem segurança alimentar, né? Então, assim, isso é só benefício para o produtor. Então, quando a gente fala em melhorias contínuas, né, é exatamente isso, para dar a possibilidade dele estar bem estruturado para ter acesso ao mercado. Não só ao mercado interno, mas como mercado externo, né? O brasileiro, ele pode ser muito bem tecnificado, a baixo custo, e oferecer uma matéria-prima de qualidade. Você me falou uma coisa, um fato que me fez lembrar. Goiás, basicamente, está no centro do país. Quer dizer, nós temos um mercado aí norte e nordeste vastíssimo. Infelizmente, nós, goianos, não estamos sabendo aproveitar isso aí. Eu uso uma expressão, seu Antônio, que eu falo que assim, é um sentimento de Deus me livre com que bom. Porque nós não temos as interferências sanitárias do norte e nordeste e não temos os problemas climáticos do sul e sudeste. Então, nós estamos no centro da excelência de clima, qualidade, de terra, de água, para a gente fazer acontecer. Eu sei que o Goiás é focado muito na área de gado, né, na área de grãos, mas é excelente oportunidade para o produtor. Mas olha, nós temos hoje aqui em Goiás aproximadamente aí uns 80 mil, 90 mil pequenos médios produtores, sendo que 45, 50 mil estão mexendo com leite, e a outra parte estão, com todo respeito, não estão fazendo o que deveria fazer, que é fazer do seu pedaço de terra, fazer uma empresa. Agora, condições de produzir, nós temos e condição de produzir muito. E mercado para isso tem. Talvez esteja faltando uma orientação de um Sebrae, de um Senar, de profissionais como você, que poderia estar aí atuando. Eu sei que você vem fazendo um trabalho muito bom nessa área, mas você que é produtor rural, pode ter certeza absoluta, espaço tem, e muito. O mercado está aberto para produto de qualidade. Hoje, o produtor, ele tem que pensar que o consumidor, ele não é omisso ao que ele quer consumir. Então, as pessoas, elas têm que se preocupar com a pós-colheita no sentido do que eles estão utilizando de produto, para esse produto. Para o produto final deles, né? Então, todas as aplicações, até mesmo a qualidade da água, eles têm que estar preocupados, né? Questões de micro-organismos, tudo isso. Então, assim, o que eu desejo muito é a organização da produção rural mesmo. Desde a semente, até a muda, até o manejo, a condução toda da lavoura, né? Do pomar ou da horta em si, em questão. A formalização do produtor, como o senhor falou mesmo, em uma empresa rural, né? Não há negociações se eles não são
formalizados, né? E aí nós vamos conseguir acessar o mercado, mas tudo de acordo com padrões de qualidade, beneficiamento, que estão tudo ao redor da pós-colheita. Concordo com você, tá certinho. Olha, você que está nos acompanhando aí, se quiser tirar alguma dúvida, ligar para a Juliana, bater um papo, falar, olha, eu penso assim, estou mais ou menos certo, não estou, ela pode te orientar isso aí, liga para ela. O telefone é o 62 98111 5954. 98111 5954. Eu acho que condições tem, basta você querer fazer um planejamento e tocar a coisa para frente. Nós estamos à disposição a dar orientações para pós-colheita, né, a empresa como um todo, e demais orientações agronômicas, né, para ser um produtor que produz alimento de forma segura, né, para os consumidores que desejam hoje produtores conscientes, né? A gente fala produção responsável e consumidores éticos. Concordo. Juliana, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui e até o próximo. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o endividamento do setor público. É um minutinho só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com o Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio ele é economista e diretor da faculdade FAC+. E nós vamos falar de um tema muito interessante que vem, vamos dizer assim, de maneira geral, a população não está muito sintonizada nele não. Mas é um tema que mexe no seu bolso. Nós vamos falar sobre o endividamento do setor público. Ô Márcio, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que esse assunto vai mexer com muita gente, porque vai levar um susto. Se você estiver sentado, é perigoso até virar com a perna para cima. A dívida é astronômica, a dívida brasileira. É isso mesmo? Isso mesmo. Bom dia, Toninho. Bom dia aos nossos espectadores. A dívida pública, né, do Brasil hoje, ela já alcança aí, né, mais de 55% do PIB, né? Ou seja, é o equivalente a 55% de tudo que o país produz em um ano da economia brasileira, é o tamanho da dívida hoje, né, do país. Do país. Só para você ter uma ideia, muita gente às vezes ouve falar PIB, 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 PIB. É o seguinte, supõe que a sua família, você, seu pai, sua mãe, os irmãos, junta todo mundo lá, 6 pessoas. Todo mundo trabalha. E todo mundo lá pega o salário de um, salário do outro, junta tudo e fala, opa, esse mês deu 10 mil reais. Certo? Então foi o PIB seu, foi o total que vocês ganharam. Então desse total, 50 e quantos por cento? 55%. 55% que você, do que todo mundo ganhou, é a dívida que vocês têm. Sobra, portanto, 45% para pagar o que outras coisas, comer e tentar viver. É assim que está a situação do Brasil. Metade, mais da metade do que a gente fatura está compromissado com dívida. E em dólar ainda, hein? Sim, Tony. Então a gente tem um percentual da dívida, né, que é a dívida interna. Essa aí ela está lastreada em títulos públicos, né, a maioria deles emitida em reais. Mas a gente tem um percentual muito grande da dívida que ela está, né, dolarizada, ela está indexada em dólar. E isso, né, se a gente for olhar de 2014 para cá, né, a gente for olhar a série histórica da dívida pública brasileira, a gente percebe que ela cresceu de uma forma substancial a partir do final de 2014, 2015. Parte disso aí foi em função, né, do câmbio, do dólar, porque o dólar durante o ano de 2014 girou aí numa faixa de 2,25. E se a gente for olhar agora, né, o final do ano passado, 4,25. Então isso fez ainda esse boom no crescimento da dívida pública. E é isso que nós estamos vendo aí, né? A dívida do setor público. Se você olhar, por exemplo, a linha verde, é o geral, é tudo aquilo que nós estamos devendo. Se você pegar a linha azul, é o governo federal que está devendo. E se você pegar a linha laranja lá embaixo, são os estados e municípios. Ou seja, queira ou não, a dívida é muito grande, né?
Toninho, o que ocorre, né, às vezes a pessoa pode perguntar por que a dívida do governo federal ela cresceu e a dos estados e municípios permaneceu. Né? Com a lei de responsabilidade fiscal, né, a partir dos anos 90, estados e municípios foram, né, proibidos pela lei de fazer emissão de títulos de dívida. Então isso fez com que eles ficassem um pouco engessados. Amarrados, né? O que não ocorre com o governo federal, né? E a gente sabe que, principalmente em função da crise a partir de 2014, a arrecadação do governo caiu, porque a arrecadação do governo é em função de impostos, em função de emprego, ou seja, É verdade. houve um crescimento do desemprego, né? A população passou a consumir menos, ou seja, as empresas vendem menos, produzem menos e a arrecadação acaba sendo menor. Então o governo começou a se endividar ainda mais para poder cobrir suas despesas. Resumindo, o dólar sobe, você para de vender, vende menos, automaticamente cresce de um lado e diminui do outro. Aí a corda fica espichada para cima. É o que está acontecendo hoje. É o que acontece também. E aí nós temos mais um problema ainda. Por exemplo, o orçamento federal, o orçamento da União, o orçamento do Brasil, em 2018, foi na casa de 2 trilhões e 600 bilhões de reais. Quer dizer, o dinheiro que o país teve em 2018 para poder trabalhar foi de 2 trilhões e 600 bilhões, né, Márcio? Isso, Toninho. E, né, o mais crítico e o triste dessa história é que desses 2 trilhões e 621 bilhões aí, cerca de 40% ou pouco mais de 1 trilhão foi utilizado aí para amortização da dívida e também pagamento de juros. Quer dizer, amortizar a dívida, não é pagar a dívida não, é amortizar. Você vai lá e paga um pouco, né? Justo. E a gente tem a rolagem de dívida do Brasil que ela é cara, né? A gente ainda tem uma taxa básica de juros, uma taxa Selic muito alta quando a gente se compara com outros países. E isso faz que isso se transforme numa bola de neve cada vez mais difícil, né? Por mais que o governo tente fazer um esforço, né, de reduzir isso, mas é preciso, né, ainda cortar muito nas despesas. O governo brasileiro todo ano fecha aí com a casa de mais de 100 bilhões, né, negativo à conta, ou seja, o endividamento vem só crescendo ano a ano. Para você entender melhor o seguinte, falaram assim, 2018 você vai ter 2 trilhões e 600 bilhões de reais no seu bolso, certo? Certo. Só que tem um detalhe, hein? Desses 2 trilhões e 600, você tem que pagar 40%, você tem que dar um pouco para a dívida que você está devendo. Pagar lá o banco que você está devendo um pouco. E tem mais 24%, quase 25% que você tem que pagar, que é o pessoal do aposentado, que são os aposentados. Então você somando os dois, você tem aproximadamente 65% é dívida, é coisa que você tem que pegar. Aquele dinheiro que você pegou e pagar, 65%. Aí o que sobrar é o que você vai se virar, com educação, com saúde, com sanidade, com polícia, com tudo. É o que ocorre. E aí a conta não fecha. É o que ocorre, Toninho. Hoje o governo cada vez mais ele tem menos capacidade financeira para fazer os investimentos em infraestrutura. A gente sabe que as nossas rodovias são péssimas, que as nossas rodovias são deficitárias, portos, e o governo não tem dinheiro, porque o maior volume do orçamento da União disparadamente está nesses dois setores, né? Principalmente o pagamento da dívida, amortização e juros, e também com a Previdência Social. Pois é, se não enxugar a máquina pública, se não tiver um enxugamento, se não apertar o cinto, vai cada ano ficar pior. E não vai ter governo que vai ter condição de governar esse país. Porque tem muita gente ainda mamando na teta do governo. Infelizmente, tem. E nós sabemos disso, e o Brasil inteiro sabe. É rolo em cima de rolo e é problema em cima de problema. E é importante, Toninho, para o cidadão ele conhecer como que está essa situação da dívida. Tem um site que é o auditoriacidadã.org, que ele traz todas essas informações. Então a pessoa pode entrar lá e ver como está a situação da dívida, o que está sendo gasto, o orçamento da União, para que ele possa ter, né, ciência disso aí. O buraco é muito grande, vai ser difícil de preencher. Mas vamos lá, vamos tentando e vamos lutando e vamos nos tornar brasileiros para a coisa andar mais rápido e melhor. Márcio, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu acho que é um tema legal isso aqui, dá para muita gente ter uma ideia do que está acontecendo. E eu te espero aqui no próximo programa, ok? Obrigado. À disposição, Toninho. Bom, se você tem interesse em receber gratuitamente cotações de preços, notícias, reportagens técnicas, envie um WhatsApp para mim,
para o telefone 629-9614-4830. 629-9614-4830, com seu nome completo, e você vai receber gratuitamente, de segunda a sexta, o boletim do TV Agro, ok? E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: todos temos sonhos, mas para torná-los realidade é preciso muita determinação, dedicação, disciplina e esforço. Hoje nós ficamos por aqui, um grande abraço, obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.